Você ouve agora Terceirona. Que beleza! Vai começar a quinta rodada da Terceirona, que tá sensacional. É briga na parte de baixo da tabela, belezão. O CSA e o Sampaio Corrêa vão se enfrentar no Rei Pelé, sábado, dia 18 às 17 horas. Os dois times vêm de derrota e não podem esperar mais pra vencer. E vai ter também lá no Raulino de Oliveira, Volta Redonda e Náutico. Tanto o Timbu quanto o Voltaço vêm de derrotas. O confronto está marcado para 17 horas do sábado, dia 18. Não percam, vai sair faísca. A Ferroviária, depois de uma vitória em casa, vem para mais uma partida na Fonte Luminosa. Desta vez contra o Confiança, que descansou rodada passada. Um jogo incrível para se assistir. E o Botafogo da Paraíba, que receberia o São José em casa, vai folgar neste fim de semana. A partida aconteceria sábado em João Pessoa, no Almeidão, mas foi adiada devido à calamidade que assola o Rio Grande do Sul. Esse jogo vai ser legal demais. Lá no Estádio do Café, o Londrina Esporte Clube e o Leque vai receber o São Bernardo, o Tigre do ABC. Domingo, dia 19, às 16h30. Acompanhe com a gente, vai ser bom demais. Hamilton Bense também tem um super duelo marcado para domingo, às 4h30 em Belém do Pará, lá no Baianão. As duas equipes também vêm de vitória e vão tentar se firmar na competição. E, infelizmente, não poderia ser de outro jeito. O duelo entre Ipiranga e Caxias, que aconteceria na cidade de Erechim pela quinta rodada da Série C, foi cancelado. Os times gaúchos tiveram suas partidas adiadas até dia 27 de maio. Já esse duelo vai ser maluco. Aliás, vai ser um show de horrores. ABC contra o Ferroviário. O ABC perdeu mais uma e o Ferroviário não vem bem. O jogo vai ser no domingo, às 19 horas, lá no PV. No PVzinho de açúcar. E, aliás, os dois times estão lá no fundo da tabela. O maior time da Série C, o poderoso Atlético, vai receber em casa, lá em São João del Rei, a Aparecidense. Será na próxima segunda, às 20 horas. E chegou a hora do Floresta receber em casa, também no PVzinho de açúcar, o Figueira. O Verdão já entrou na luta contra o rebaixamento e o Figueirense quer mais 3 pontos para se manter no G8. A partida está marcada para as 20 horas. Meus irmãozinhos e irmãzinhas, vamos para mais uma edição da Terceirona, o programa mais completo sobre a Série C que você vai encontrar. Meus irmãozinhos, no domingo às 7 da noite, temos esse jogo entre dois times que já estão com o sinal amarelo ligado. O Ferroviário encara o ABC no Presidente Vargas lá em Fortaleza. Os dois times têm só um pontinho cada na Terceirona e precisam reagir logo. Isso mesmo, belezão. São também dois clubes que já trocaram de treinador. No Ferroviário, o Paulinho Kobayashi está de volta. Ele foi campeão invicto da Série D do ano passado, de 2023. No ABC, o Roberto Fonseca vai fazer a sua terceira partida e ainda não conseguiu a primeira vitória no comando do ABC. Eu aposto que vai ser um jogão, com as duas equipes indo pra cima pra conseguir 3 pontos. João, e o retrospecto entre Ferroviário e ABC? Belezão, o último jogo entre os dois foi ano passado, pela Copa do Nordeste. A partida foi em Fortaleza e acabou empatada em 2-2. O último encontro pela Série C foi em 2022. O Elefante fez 3-1 e ganhou mesmo jogando no Presidente Vargas. Show de bola, João. Agora vamos saber as notícias dos dois times e como eles chegam para essa partida. Vamos para Fortaleza, essa beleza de cidade, a casa do Ferroviário, que recebe o ABC nessa rodada. João, o que você tem de dica sobre Fortaleza para essa rodada? Minha dica é visitar, é claro, o Teatro José Alencar, um dos mais bonitos do Brasil. Vale muito a pena conhecer. É um patrimônio de arquitetura do nosso país, com os vitrais, as pinturas, os jardins. É uma obra-prima. Sensacional, gente. Agora chegou a hora do Ferroviário, o Tubarão da Barra. Já faz mais de 2 meses que a torcida coral não comemora uma vitória. A última foi no dia 2 de março contra o Iguatu, lá no Campeonato Cearense. São 6 partidas sem ganhar. Que fase do Ferrão, hein, belezão? Na Terceirona, o time coral só tem 1 ponto até agora e tem que escapar da zona de rebaixamento. Para isso, o Tubarão apostou numa mudança de técnico. Saiu Maurício Copertino e voltou Paulinho Kobayashi, que comandava o time no ano passado e foi campeão, inclusive, da Série D. Será que ele repete o milagre? O Paulinho Kobayashi, sem dúvida, conhece muito bem o elenco do Ferroviário e o ambiente do clube. Então, foi uma boa aposta para a diretoria para fazer o time sair da zona de rebaixamento e subir na tabela da Série C. Nessa semana, o Ferroviário não jogou.
O Tubarão tinha uma partida marcada contra o São José, que foi adiada por causa das enchentes no Rio Grande do Sul. Vamos ver o que a nossa repórter Fernanda Alves conta pra gente. A catástrofe do Rio Grande do Sul foi um motivo que o Ferroviário não teve jogo neste final de semana. O adversário principal era a equipe do São José e, com isso, o grupo teve que se preparar para passar mais uma semana sem jogos. Quem esteve como novidade foi o treinador Paulinho Kobayashi, ele que retorna ao grupo. Treinou com os atletas já no primeiro dia, na última quinta-feira, dia em que o Ferroviário fez 91 anos. E, com isso, já foca no jogo contra o ABC. E a Fernanda também ouviu o novo técnico do Ferrão. O Paulinho comentou sobre a situação no Rio Grande do Sul que provocou o adiamento do jogo com o São José. Além disso, afirmou como a sua chegada ao Ferroviário mudou a sua maneira também de ver o futebol. É triste, né, o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Gostaria até que o Brasil todo mobilizasse com isso, né? O brasileiro, ele já é natural do brasileiro, ele já tem essa consciência de querer ajudar o próximo, de entender que é muito triste quando acontece uma catástrofe dessa daí. Isso aí, infelizmente, imagine eu que não sei nadar, né? Se eu estivesse no lugar desse, eu estava morto. Né? E as pessoas, você vê, encontrando pessoas mortas ali, então isso daí realmente nos entristece muito. A única coisa que eu posso estar orando para todos eles, para que consiga salvar o máximo de pessoas, né? Porque o resto do material, eu acho que depois nós nascemos pelados, vamos morrer. Tudo que é material vai ficar aqui. Então, porque a gente entende que esse apoio que a gente puder dar para ele, você pode ter certeza que a gente vai estar sempre aí à disposição do que precisar. Eu acho que todo mundo tinha que se mobilizar para isso. Em relação ao adversário, depois que eu recebi o convite, você começa a olhar diferente, né? Porque o olhar que eu tinha em tudo que eu estava acompanhando do futebol era de uma análise de um técnico, não uma análise de adversário. E a partir de agora a gente já começa a analisar como adversário dentro do que eu tenho como característica dos meus atletas. Então a análise agora passa a ser diferente. Mesmo porque o ABC também trocou o treinador. Só fez um jogo com o treinador novo. Então isso daqui já muda muito a característica, talvez, principalmente do jeito que vinha jogando no ABC e da maneira que está jogando agora. Então o estudo agora dessa semana, a semana que vem, vai ser voltado, lógico, para o ABC. Gente, esse é o Paulinho Kobayashi. Espero que nesse período de estudo ele tenha encontrado ali um jeito de fazer o Ferrão voltar a vencer. A torcida coral não merece esse tempo todo sem uma vitória. É Ferroviário e ABC no domingo, às 7 da noite, no Presidente Vargas. Beleza. O assunto agora é o ABC, o mais querido do Rio Grande do Norte. A fase do Alvinegro não está nada boa. Já são 7 jogos sem vencer. O Elefante não ganha uma partida desde a Copa do Nordeste, quando ele fez 1-0 no River do Piauí. Isso foi em março. Tá na hora de uma reação. O ABC é um dos times que mudou de técnico durante a competição. O ABC tirou o Marcelo Cabo e trouxe o Roberto Fonseca. Mas o Roberto Fonseca ainda não conseguiu ganhar nas 2 partidas que fez. O último jogo do Roberto Fonseca foi uma derrota para o Londrina por 2-0 em casa. O nosso repórter Rodrigo Ferreira, que acompanha o ABC lá de Natal, esteve no Frasqueirão e vai contar como foi essa partida pra gente. Fala, Rodrigo! O ABC perdeu mais uma na Série C do Campeonato Brasileiro, desta vez em Natal, pelo placar de 2-0 para a equipe do Londrina. Alvinegro que segue afundado agora dentro da zona de rebaixamento já, com apenas 1 ponto conquistado em 12 disputados até então. O time alvinegro enfrentou o Londrina, um confronto direto na parte de baixo, até conseguiu fazer um primeiro tempo de certa forma interessante, se impondo sobre a equipe paranaense, criando oportunidades, mas a partir do momento em que teve um pênalti ao seu favor e desperdiçou através da cobrança do Gênison, a coisa começou a desandar. No final do primeiro tempo ainda, um pênalti a favor do Londrina fez com que Daniel Amorim abrisse o marcador e já levasse a vantagem da equipe paranaense para o intervalo no vestiário. No segundo tempo, imaginava-se que o ABC pudesse ter uma postura um pouco mais ofensiva, só que o time se perdeu praticamente dentro de campo. Até que ainda no começo da etapa final, essa lambança, envolvendo o goleiro Pedro Paulo e também o zagueiro Eduardo Churrão, gol contra bizarro, acabou colocando aí ponto final na partida em mais uma derrota do ABC dentro da Série C do Campeonato Brasileiro. Ainda no início do segundo tempo, depois desse gol contra, o time não teve mais nenhum tipo de situação, de motivação para tentar reagir dentro do jogo. Equipe do ABC que inclusive saiu hostilizada de campo, e chama a atenção um fato voltado para o atacante Alisson, ele que é ídolo do clube, tem muitos títulos, muitos acessos com a camisa do ABC, mas nem ele escapou da hostilidade dos torcedores ao tentar presentear um torcedor mirim com o seu par de caneleiras. Ele acabou sendo hostilizado pelos demais torcedores que estavam no alambrado, foi
cuspido, inclusive, e ficou evidentemente revoltado com toda a situação. Mas é um cenário que reflete toda a angústia que vem vivendo a torcida do ABC e diante, claro, desses resultados ruins que já acabam acontecendo no clube desde o ano passado. Valeu, Rodrigo! E realmente, né, um pênalti perdido e um gol contra desanimam o time dentro de campo e também irrita o torcedor que tá fora dele. Muita gente foi vaiada e, inclusive, o ídolo, o Alisson. O clima não tá bom lá no Frasqueirão. O ABC realmente não consegue se firmar na Série C. Ficou no quase contra o Atlético e ficou no quase contra o Londrina, mesmo trazendo o novo treinador. Vamos ver o que está acontecendo com o ABC e esperar que ele melhore nessa campanha na terceirona. Pois é, Cícero. E depois da partida, o técnico Roberto Fonseca lamentou justamente tudo isso. Que o ABC estava bem na partida, até esse pênalti desperdiçado. Foi quando o Londrina aproveitou e saiu na frente. Vamos ouvir o nosso querido professor. Gostaríamos de estar falando aqui de vitórias, de conquistas, e infelizmente mais uma derrota nossa, e principalmente a circunstância que aconteceu, né? Nós estávamos bem no jogo, estávamos tentando, procurando, com organização até ali, e aí no pênalti a gente colocou um cara que chegou com, quem sabe, fora do contexto, né, de pressão, mais tranquilo, o cara que sempre é artilheiro, acostumado a bater pênalti, chamou a responsabilidade, acabou errando. Na sequência, nós tivemos o quê? Gol do adversário do pênalti, né? Eu, na minha ótica, nem foi também pênalti, não foi pênalti. Então, aquilo que o pessoal falou, tudo conspirando, né, contra. E assim, é um momento que nós temos que juntar as forças, trabalhar mais do que falar e tentar ter personalidade para trabalhar. O torcedor cobra, a imprensa cobra, é uma coisa normal, principalmente para nós que estamos dentro do futebol. E esse foi o técnico Roberto Fonseca. E agora a gente vai falar um pouco de Natal, a capital do Rio Grande do Norte. Belezão? Você que já viajou por esse Brasil todo aí, o que você lembra de Natal e pode falar pra gente? Eu lembro de um porre danado de cachaça que me deixou no chão. Foi lá perto do Forte dos Reis Magos. Esse forte, cara, é do dia 25 de dezembro de 1599. 25 de dezembro é Natal. E por isso que a cidade se chama assim. E o mais interessante desse forte é que ele é construído em formato de estrela. Porque os Reis Magos seguiram a estrela de Belém para encontrar o menino Jesus. Fica essa dica para quem quiser conhecer a terra do ABC, nossa querida Natal. Sensacional, belezão. Vamos ver se o ABC, nosso representante de Natal, se recupera aí na terceirona. Beleza, gente. Agora vamos projetar como será esse jogo entre Ferroviária e ABC. Será que um dos dois times ganha e consegue escapar do Z4? Belezão, vai ser uma grande chance para as duas equipes. As duas equipes estão com jejum de vitórias, então elas provavelmente vão para cima e vão tentar conseguir a primeira vitória no torneio. Vamos torcer que seja um bom jogo. Bem, mas primeiro vamos ouvir a nossa repórter do Ferroviário, a Fernanda Alves. O Ferrão teve uma troca de comando na semana passada. Paulinho Kobayashi chegou e teve uma semana inteira de trabalho, já que o jogo contra o São José foi adiado por causa da tragédia lá no Sul. Vamos ouvir a Fernanda. Fala, Fernandinha! Fala, pessoal do Terceirona. O Ferroviário já se prepara para enfrentar o ABC do Rio Grande do Norte. O Ferrão vai jogar neste sábado, dia 19, contra a equipe Potiguar, em casa no estádio Presidente Vargas. Depois de uma semana sem jogos, o Tubarão da Barra, que teve o jogo adiado contra o São José do Rio Grande do Sul devido à tragédia lá no estado gaúcho, passou aí uma semana de preparação, já focado nesse jogo que acontece neste final de semana, como a gente trouxe aqui para você. Apresentou treinador novo, quem volta para casa é o Paulinho Kobayashi, ele que foi bicampeão no ano passado com a equipe Coral, volta para atuar em Fortaleza com a equipe do Ferroviário e tá com esse foco em conseguir estrear com vitória contra a equipe do ABC. Nós conversamos com o Paulinho Kobayashi, ele fala sobre a situação do Rio Grande do Sul e também fala das expectativas para o jogo do próximo final de semana. A equipe se reapresentou na segunda-feira e teve toda uma semana de trabalho focada para o jogo que acontece no próximo domingo lá no estádio Presidente Vargas. E sempre todos os detalhes você acompanha aqui no nosso querido Terceirona. A gente está sempre com vocês. Até a próxima. Valeu, Fernanda! E esse é o Ferroviário, né? Que teve um longo tempo de preparação para esse jogo contra o ABC. Será que a volta do Paulinho Kobayashi já vai dar um resultado imediato? Bem, João, não sei. Mas do outro lado, o ABC também está de olho nos 3 pontos.
O Alvinegro vem de derrota em casa pro Londrina. Nas 2 últimas partidas, o Elefante teve a chance de conseguir um bom resultado, mas o placar escapou. O ABC não pode deixar o desânimo tomar conta da equipe. No jogo passado, após perder o pênalti e após sofrer um gol contra, o time desanimou totalmente quando perdeu para o Londrina. E não pode deixar isso acontecer de novo contra o Ferroviário. Tem que reagir e ir para cima para ganhar o jogo. Vamos lá, ABC! Para essa partida, o ABC deve ter retorno de jogadores machucados. Além disso, a diretoria ainda não considera o elenco fechado. Mais contratações devem chegar ao clube para reforçar o time. É o que conta pra gente o Rodrigo Ferreira, nosso repórter do ABC. Fala, Rodrigo! Pensando em reagir dentro do Campeonato Brasileiro da Série C, a equipe do ABC viaja nessa semana para enfrentar o time do Ferroviário do Ceará no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, ainda buscando a sua primeira vitória dentro da competição. Até então, em 4 jogos, são 3 derrotas e apenas um empate, considerando, portanto, 1 ponto ganho em 12 disputados nesse início de campeonato, fazendo com que a equipe já esteja compondo nesse momento a zona de rebaixamento para a 4ª divisão do ano que vem. Técnico Roberto Fonseca, que fará o seu 3º jogo à frente do comando alvinegro, deve ter aí algumas novidades para essa partida. Existe a possibilidade de retorno do volante Wellington Reis, que ficou de fora da partida contra o Londrina devido a uma lesão de grau 1 na sua coxa direita. Possibilidade também de retorno do lateral direito Felipe Albuquerque, que a exemplo do Wellington Reis também teve uma lesão muscular, só que na coxa esquerda durante a derrota para o Atlético lá em São João del Rei. Então são 2 jogadores que podem ficar à disposição do Roberto Fonseca para esse compromisso diante do Ferroviário lá em Fortaleza. Expectativa também para a chegada de reforços, ABC que o torcedor segue cobrando a contratação de jogadores que venham para ser titulares aqui, e a expectativa é que durante essa semana a diretoria consiga confirmar alguns novos nomes para compor o elenco da ABC, à medida em que também deve confirmar saídas, haja vista que existe um grupo de atletas que hoje treina em separado nesse elenco ABCdista. E o ABC precisa reagir logo se ainda sonha com uma vaga na próxima fase. O tempo tá passando e a Série C não dá segunda chance. Beleza, João. Então marquem na sua agenda aí. Do domingo às 7 da noite tem essa partida entre o Ferroviário e o ABC lá no PVzinho de Açúcar, o Presidente Vargas. Beleza, gente. Vamos começar agora analisando a 4ª rodada. E depois vamos falar sobre a 5ª rodada da Terceirona, a série que tem mais gol no Brasil. Vamos nessa, belezão? Presta atenção, você aí do outro lado, para entender como as equipes entram em campo neste fim de semana. Quem perdeu, quem ganhou, tudo você acompanha agora com a gente. Vamos lá? Vamos falar da partida onde o Caxias receberia no sábado, em casa, o Confiança. Mas devido aos adiamentos dos jogos das equipes gaúchas até o dia 27 de maio, o jogo não rolou. Um jogo que aconteceu e foi complicado foi o da Tombense com o Sampaio Corrêa. O Gavião Carcará venceu pelo placar mínimo, jogando na cidade de Tombos, em Minas Gerais. 1-0 em cima da Bolívia querida. Já o Londrina foi buscar os 3 pontos fora de casa contra o ABC, que em pleno frasqueirão perdeu e viu sua situação se complicar. O mais querido tomou 2-0 do Tubarão e entrou no Z4. Teve bate-boca entre torcedores e jogadores ao final da partida. Você pode conferir o vídeo desse bate-boca, inclusive no nosso site, na seção vídeos. O bicho tá pegando, hein, Cícero? Outro jogo adiado foi entre Ferroviário do Ceará e o São José de Porto Alegre, o Zequinha. O time de Porto Alegre não tem condições nem segurança para viajar e encarar o Ferrão. Os times gaúchos tiveram seus jogos suspensos até dia 27 de maio. Muito triste, né, meus amigos? Já a Ferroviária de Araraquara superou o Náutico em casa pelo placar de 2-1. Os gols de empate do Timbu e da vitória para a Locomotiva saíram todos os acréscimos do jogo. Foi de arrancar o cabelo. Já o CSA, em pleno Rei Pelé, foi atropelado pelo líder Atlético. Foi 5-0 e poderia ter sido mais se o time mineiro não tivesse tirado o pé. Parecia Brasil e Alemanha. Que time incrível esse time do Atlético, hein, gente? E no jogo dos esperados, meus amigos, o Remo, jogando em Belém, conseguiu ganhar do Floresta por 1-0. Foi muito bom para o Remo. Deu uma subidinha na tabela. Já o Floresta perdeu na estreia do novo treinador, o Marcelo Cabo. Vamos ver o que aguarda agora para o Remo, melhorar no campeonato, e o Floresta que está lá na rabeira, na lanterna. E teve lei do ex com gol do Pipico. Lá no Raulinho de Oliveira, o Botafogo da Paraíba bateu Volta Redonda por 3-1. Se bem que a lei do ex pro Pipico é meio complicado, né? Ele já jogou em metade dos times do país.
E abrindo as partidas da segunda-feira, teríamos Ipiranga e Figueirense. O time de Ipiranga, da cidade de Erechim, entra naquela lista de times gaúchos que tiveram suas partidas adiadas. Lá em Aparecida de Goiânia, em um jogo muito agitado, o Aparecidense recebeu o São Bernardo, o Tigre do ABC, e terminou empatando por 1-1. O destaque da partida foi o juizão. Ele estava muito animado e agitado, distribuiu o cartão para todos os lados, expulsou 2 atletas do Bernô, e no final a partida ficou 1-1. Foi um belo jogo, por sinal. É isso aí, meus irmãozinhos, mas vamos sair um pouquinho do futebol e falar de outra coisa, falar de cultura, gastronomia, curiosidade, enfim, trazer alguma curiosidade pra vocês, um pouco da história do que seca a Série C e seus times e tudo mais. E já que sou eu que vou chamar esse quadro agora, eu quero então falar da cidade de Araraquara, aqui no interior de São Paulo, de onde eu vos falo aqui com esse sotaque caipira. Cícero, o que essa joia aqui do interior tem de legal se a galera quiser conhecer? João, quem vem para Araraquara deve passear no Boulevard dos Oitis, Rua Voluntários da Pátria, a popular Rua 5. É uma das ruas mais famosas da cidade de Araraquara e contém muita história. Tanta história que foi tombada como patrimônio da cidade. Que coisa linda, né? O legal dessa rua aí, Cícero, é que ela é arborizada do início ao fim. E esse espaço ainda tem um museu arqueológico, um museu paleontológico lá de Araraquara. Tá bom, o que mais, João? Araraquara é sensacional. Quem imaginaria que um museu desse porte estaria por aqui? O interessante é que as calçadas lá é que guardam essa história de milhares de anos atrás, com pegadas dos dinossauros e mamíferos que viveram por aqui. Pra quem gosta, é uma experiência realmente imperdível na Morada do Sol. É muito legal contar pras pessoas por que Araraquara chama a Morada do Sol. Lá é quente pra caramba, é muito calor. Para dar um nome bonitinho, a gente fala que é Morada do Sol, mas é porque é um inferno de quente aqui nessa região toda sua, João. Vamos parar um pouquinho com esse assunto agora e vamos voltar aqui pra tabela da Série C e ver o que a classificação mostra pra gente, quais são os padrões que esse campeonato tá mostrando pra gente, como ele vai ser, né? E eu queria pedir ajuda pros meus irmãozinhos aqui, João e Cícero, pra fazer essa análise. Vambora? Vamos lá então, vamos começar com a parte mais bonita da tabela, a parte de cima, onde tudo é lindo e colorido. Com 4 vitórias em 4 jogos, somando 12 pontos, o time mineiro do Atlético vem tranquilo na classificação. Tirando o jogo contra o ABC em casa, todos os outros jogos podem ser considerados goleadas. Os caras têm 12 de saldo de gol e parece que não vão abandonar tão cedo assim a liderança. Outro time que está muito bem e segue o líder de pertinho é o Botafogo da Paraíba, o Belo. Com o aço da Série C, o Pipico, tão falado Pipico. O Belo tem 3 vitórias e 1 empate e está jogando muito bem, um futebol muito envolvente. E na sequência, gente, a gente tem o Tombense, também lá de Minas Gerais, o Gavião Carcará, que tem 9 pontos. O time de Minas perdeu um dos seus 4 jogos e ganhou os outros 3. Parece que vai ser uma primeira fase tranquila pro Gavião Carcará, viu? E para fechar os 4 primeiros, temos com 8 pontos o São Bernardo, que também vem muito forte em termos de gols marcados. Fica apenas a 2 do líder Atlético, que tem 13 ao todo, né? O Tigre fez 11 gols na competição e também vale ressaltar que tem vários atletas do Tigre e do ABC brigando também na artilharia. Eita, danou-se. Agora vamos pegar o elevador e vamos lá para baixo. Vamos ver quem está lá na rabeira, lá na lanterna, na situação mais incômoda do campeonato. E quem abre essa lista é o Ferroviário do Ceará, que junto com o ABC de Natal tem apenas 1 ponto. Vale lembrar que o Ferrão tem 3 partidas disputadas, já o ABC jogou 4. Perdeu 3 e empatou 1. Complicado. Em 19º, a gente tem o São José. Mas o São José não jogou 2 partidas, só jogou 2 rodadas. Mas como ele tinha perdido esses 2 primeiros jogos, né, ele fica no Z4 parado ali. Mas ele tem jogos pra fazer e poder se recuperar. Já o Floresta, que tá em último, não tem jeito, né? 0 ponto, vai precisar de toda a ajuda possível. É, minha gente, a Terceirona não é só futebol e a gente gosta sempre de ressaltar. E exatamente por isso que eu queria trazer para vocês uma atração de um dos lugares mais bonitos do país. E eu tô falando, é claro, de Fortaleza, a capital do Ceará, estado com 2 times aqui na Série C, né? O Floresta e o Ferroviário. E aí eu queria perguntar pro Belezão o que tem de legal para fazer ou conhecer lá na capital. A dica que a gente tem, João, é próxima da capital Fortaleza, pode ser? Eu tô falando do maior parque aquático da América Latina. Acha pouco? A 27 quilômetros ali tem o Beach Park, não é, Cícero?
E o legal desse parque, belezão, é que ele está localizado na praia de Porto da Dunas, 20 mil metros de lazer, parques, resorts, lounges e restaurantes. E é bem pertinho de Fortaleza, você passa o dia lá, volta para casa, pro hotel, bom demais. Fortaleza é linda, cara, é maravilhosa, sensacional. Mas, gente, vamos voltar pro futebol e vamos ver como é que vai ser a próxima rodada da Série C. Agora a gente já sabe tudo da situação do campeonato e vamos pra quinta rodada. Vamos lá então, confronto decisivo na luta contra a Degola. No próximo sábado, dia 18, às 17 horas, o estádio Rei Pelé será palco do embate entre CSA e Sampaio Corrêa. Ambas as equipes, vindo de resultados adversos, encaram este duelo como fundamental para suas pretensões na tabela de classificação. No estádio Raulino de Oliveira, a bola vai rolar para Volta Redonda e Náutico neste sábado, dia 18, às 17 horas. Ambas as equipes chegaram para o confronto após resultados negativos e buscam reabilitação. Uma reabilitação necessária e a promessa de um bom jogo. Vamos aguardar. Após ganhar em casa, a Ferroviária se prepara para mais um desafio na Fonte Luminosa. Dessa vez enfrentando o Confiança, que teve uma rodada de descanso. A promessa é de um confronto eletrizante e imperdível. E o Botafogo da Paraíba, que inicialmente receberia o São José em casa neste fim de semana, terá uma folga na tabela. O confronto estava programado para sábado no Almeidão, em João Pessoa, porém foi adiado devido à calamidade que assola o Rio Grande do Sul. No próximo domingo, às 16h30, está marcado o emocionante confronto entre Remo e Tombense, que acontecerá no estádio Baenão, lá em Belém do Pará. As duas equipes chegam embalado após vitória e querem consolidar sua posição na competição. Um duelo emocionante vai acontecer lá no Estádio do Café. Londrina e São Bernardo se enfrentarão nesse domingo, dia 19, às 4h30. O jogo promete muita adrenalina, com o Tubarão encarando o Tigre do ABC. E devido aí às circunstâncias inevitáveis, o aguardado jogo entre Ipiranga e Caxias, que estava programado para acontecer lá na cidade de Erechim pela quinta rodada da Série C, foi cancelado. Ambas as equipes gaúchas tiveram seus confrontos adiados para o dia 27 de maio. Vai ser frenético. Ferroviário do Ceará e ABC vão disputar um jogo repleto de emoções, não esquecendo que eles são lanternas. O mais querido após uma derrota e o Ferroviário com desempenho aquém do esperado. Então, lá embaixo na tabela, a expectativa é de um confronto pegando fogo no próximo domingo, 19 horas, no PV, lá em Fortaleza, lá no Ceará. Chegou o momento da gente destacar o líder da Série C, o imponente Atlético, que vai receber lá em São João del Rei a equipe da Aparecidense. Vai ser na próxima segunda-feira às 20 horas. E a expectativa fica por conta de como a Cidinha vai enfrentar um desafio diante desse líder invicto e goleador. É hora do Floresta entrar em campo no Presidente Vargas para enfrentar o Figueirense. O Verdão está engajado na luta contra o rebaixamento, enquanto o Figueira busca mais 3 pontos para se manter entre os 8 primeiros colocados. O confronto está agendado para as 20 horas da segunda, dia 20. Legal demais, meus irmãozinhos. Essa é a quinta rodada e tem muita coisa em jogo. Na verdade, toda rodada da Série C, ela é complexa por causa do formato da competição. Mas a gente chegou aos 25% dessa primeira fase. É muito importante e tem muita coisa em jogo que vale a pena acompanhar de perto. Por isso, a gente vai destacar agora no nosso próximo bloco algumas coisas muito importantes que aconteceram nessa última rodada. Segue com a gente! E beleza, gente, vamos agora para os destaques da Terceirona. A gente quer contar para você 3 coisas muito interessantes que estão acontecendo no nosso campeonato. A primeira delas, a gente vai falar um pouco sobre a artilharia do campeonato. É muito gol, é a série que mais tem gols. E tem jogador que faz gol demais. Depois a gente vai falar um pouco como todos os jogos da Série C estão se definindo muito no final do segundo tempo. Todos os jogos estão tendo muita relevância e definições quando chega o fim do segundo tempo e até nos acréscimos. E o nosso terceiro destaque vai ser o demitômetro, ou seja, o nosso índice de demissões de técnicos nessa Série C. Está altíssimo. E o meu primeiro destaque, é claro, é pro Jonatas, o artilheiro da Terceirona até aqui. Em 4 jogos, o camisa 9 do Atlético já fez 6 gols, uma média espetacular. É gol demais, gente.
E o Jonatas, amigos, está mostrando na terceirona porque era chamado do novo Diego Costa, quando jogava lá na Espanha, lógico. Ele está fazendo muito gol e também participa da criação das jogadas. Ajuda nas bolas paradas, é um grande nome desse campeonato. E olha que dado interessante, gente. O Jonatas tem mais gol que 14 dos times que disputam a terceirona. Vamos lá. O camisa 9 sozinho já fica em 6º lugar na lista de melhores ataques da Série C, empatando com a equipe do Tombense. Que maravilha, hein, meus irmãozinhos? O Jonatas já foi artilheiro do Campeonato Mineiro e agora também é da terceirona. Ele tem 13 gols no ano em 14 jogos. É quase um gol por partida. Ninguém no Brasil tem uma média dessas. O Pedro do Flamengo, o Júnior Santos do Botafogo, o Mastriani do Atlético Paranaense, eles até fizeram mais gols que o Jonatas, mas também jogaram muito mais partidas. Na média, ninguém supera o camisa 9 do Atlético. É isso aí, belezão. A média do Jonas é espetacular. Mas vamos com calma, o campeonato está só começando e o Atlético ainda vai encontrar muita pedreira pela frente, pode acreditar. É isso aí mesmo, Cícero. Mas vamos agora para o segundo destaque. A 4ª rodada da Série C foi a rodada dos gols no finzinho. Foram 3 jogos decididos depois dos 40 minutos do segundo tempo. Ou seja, os times têm que ficar ligados até o fim. E você que está assistindo e acompanhando a Série C também tem emoção até o fim do fim. Porque só acaba mesmo quando o juiz apita. E belezão, um dos jogos que aconteceu isso foi a vitória do Remo sobre o Floresta por 1-0. Parecia que não ia ter gol, que o jogo ia ficar no 0-0. Mas aos 43 minutos do segundo tempo, o Ítalo aproveitou uma jogada do Kelvin e botou a bola no fundo da rede. Esse gol livrou o Leão da zona de rebaixamento. Mas o Floresta continua na lanterna sem nenhum pontinho. É verdade, João. Outro jogo que parecia que ia acabar sem gols foi entre Tombense e Sampaio Corrêa. A vitória do Gavião Carcará só veio aos 50 minutos do segundo tempo, acreditem. Mas Mikael balançou a rede e garantiu a vitória no finalzinho para o time mineiro. E o jogo mais maluco da rodada foi entre a Ferroviária e o Náutico. A Locomotiva estava ganhando em casa por 1-0. O Tibu, então, conseguiu um empate aos 49 do segundo tempo. E quando parecia que o jogo ia terminar com esse empate, o Pedro Paulo fez o gol da vitória da Ferroviária aos 52. Aos 52 minutos do segundo tempo, gente. Essa terceira é uma belezura. É, belezão. E para encerrar os destaques, é hora de atualizar o nosso demitômetro. É o quadro em que a gente fala das demissões dos treinadores nessa terceirona. Essa 4ª rodada foi maluca. Foram 3 mudanças de uma só vez. Meus irmãozinhos, o demitômetro disparou. São 7 trocas de técnico em 4 rodadas. Vamos começar falando da saída do Christian de Souza, que não comanda mais o CSA depois da goleada que ele sofreu por 5-0 do Atlético. Meu amigo Cícero, o que você achou da passagem do Christian pelo Azulão? Começou muito bem. Ele conquistou a Copa Alagoas, depois levou a vaga para a Copa do Brasil do ano que vem. Mas na Série C teve muitas dificuldades desde o início. Ele não conseguiu dar uma cara ao time, só que foram 11 contratações para a terceirona. Alguns chegaram na semana passada e o time não está bem. Jogou 3 rodadas, não foi bem. Mas vamos ver o que o CSA pode melhorar com um novo treinador agora na terceirona Série C 2024. Eu concordo com você, Cícero. E vale lembrar que o CSA já tá indo pro seu 4º técnico no ano. Desde janeiro pra cá, passaram por lá Rogério Corrêa, que hoje tá no Volta Redonda, e o Marcelo Cabo, que tá no Floresta, e obviamente o Christian de Souza. E a gente tá só em maio, ou seja, não dá nem 2 meses pra cada técnico fazer o seu trabalho. E assim complica mesmo, João. E tem o mais, viu? Na terça de manhã a gente teve outra troca de técnico. E essa eu vou te contar, me pegou de surpresa mesmo. O Emerson Ávila deixou o Londrina com toda a sua comissão técnica. O detalhe é que o Tubarão ganhou na rodada. Não dá pra entender. Eu lembro, que o Rogério Ceni passou por isso na segunda vez que treinou o São Paulo. O time ganhou do Porto Cabelo, da Venezuela, e o técnico foi demitido mesmo com a vitória. Aí eu acho que é mais uma questão de desempenho mesmo, de como a diretoria vê essa situação toda. Eu imagino que essa saída tem a ver com as mudanças na diretoria do Londrina. Mas é estranho trocar o treinador após a melhor atuação do Tubarão na Série C.
Exato, Cícero. O que fica bem claro pra gente é que a diretoria do Londrina ainda não se organizou. Porque começou com confusão, na hora que o time se ajusta, arruma outra confusão. E tem mais ainda, viu, gente? Não acabou, não. Ainda tem a última mudança, que foi no Sampaio Correia, que foi derrotado pelo Tombense nessa rodada. E aí saiu o Thiago Gomes e agora chega o Zé Augusto, que tava lá no MAC. E o detalhe é que a final do Campeonato Maranhense vai começar no dia 30 e vai ser entre Sampaio Correia e o MAC. A Bolívia Querida foi lá e tirou o técnico do rival antes da decisão. Que sensacional. É, gente, mas o demitômetro vai explodir desse jeito. São 7 mudanças de técnico e ainda são 4 rodadas. É muita coisa e vai ter time aí com 2, 3 mudanças na Série C até o fim do campeonato, se continuar assim. Meus irmãozinhos, a gente vai ficando por aqui com o nosso bloco de destaques. Se vocês quiserem nos dar ideias sobre temas para os destaques para os nossos programas, entre no nosso portal terceirona.com e acessem o nosso zap. Mandem uma ideia aqui pro Belezão que eu compartilho com a nossa equipe e a gente te avisa. Muito obrigado! Beleza, gente! Vai chegando ao fim mais um programa da Terceirona. Eu queria agradecer todo mundo que participou dessa edição e foi um programa sensacional que nós tivemos. Não foi, João? Não foi, Cícero? Ah, sem dúvida, Belezão! Agora é ficar de olho e acompanhar de pertinho essa rodada para trazer muita informação pros nossos ouvintes. Até semana que vem, um abraço apertado e fica ligado aí na Terceirona. Agora um abraço para todos os nossos amigos que nos acompanham nas redes sociais, no WhatsApp. Obrigado mesmo. Obrigado, João. Obrigado, Belezão, por esse programa maravilhoso. Obrigado pela companhia. E aos nossos ouvintes, que estão sempre conosco. Até a próxima semana com muito mais Terceirona. É isso aí, meus irmãozinhos e irmãzinhas. Fiquem ligados com a gente no portal terceirona.com, onde você acompanha todas as informações da Série C. Nas nossas redes sociais e nas plataformas de podcast Terceirona Oficial, com muito conteúdo interativo para você falar com a gente sobre o campeonato mais raiz do Brasil. Que beleza! Você ouviu Terceirona, uma realização jornalismo vivo, com produção Poda Corp e estúdio Bebê Gigante.